Porque quando você pede um milagre para Deus, Deus não te manda um milagre, Deus te manda o profeta. Pastor Pedro Medina. E volta e meia eles assistem os cultos aqui, então pode até ser que eles estejam assistindo o culto. E então, no mesmo dia, eu estava numa igreja e não aconteceu? Aquela casa, sem precisar, só de levantar a mão, os milagres começaram a acontecer. O que tinha de diferente? Irmão, se você soubesse o que a honra pode causar na sua vida. O desejo do coração daquela senhora foi feito. O desejo do coração deles todos foi feito. O desejo daquele menino era não ser gago. O desejo daquela menina tinha uma coluna reta. O desejo daquela mulher era ter uma lua de mel. E Deus fez os 3 desejos do coração de cada um dos que estavam ali. Posso falar uma coisa muito, muito forte para você? Você está preparado? Elias estava do lado do riacho, fluía água. Deus falou, vou secar o riacho, você vai ter que sair daqui. E não vou te mandar mais comida através dos corvos. Eis que uma viúva vai te sustentar lá em Serepta de Sidom. Aí Elias, tá bom, eu vou lá. Quando ele chegou em Serepta de Sidom, tinha uma viúva muito pobre, catando gravetos. Ela ia assar o último pão dela. E ela ia comer, ela e o filho, e eles iriam morrer. Eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Ela é muito séria. Quantas vezes você pensa essa viúva, que vai comer o último pãozinho, vai morrer, ela vai morrer. Ela e o filho, porque todos os vizinhos já estavam morrendo. Quantas vezes você acha que ela orou? Por dia? Umas 400 vezes por dia? 24 horas por dia, sim ou não? Você acha que ela orava sem cessar, sim ou não? Deus, eu não quero morrer. Deus manda pão. Deus manda um milagre. Deus faz alguma coisa. Deus, meu filho vai morrer. Naquela época, estava tão grave que as crianças morriam, os pais comiam as crianças mortas. Está escrito na Bíblia. E ainda eles falavam assim, negociavam para ver quem que vai comer o que de cada corpo das crianças. Nesse nível estava. Então ela ia morrer. Quantas vezes ela orou? Milhares de vezes, 24 horas por dia, o último pão. Nós vamos morrer. Deus, cadê o Senhor? Pergunta. É sério, essa pregação é uma das mais sérias que você já ouviu na sua vida. Por que Deus não fez um milagre? Por que Deus não mandou pão para ela? Por que Deus não fez brotar leite da terra? Por que Deus não enviou corvos? Por que não acontecia nada? Porque quando você pede um milagre para Deus, Deus não te manda um milagre, Deus te manda o profeta. E a resposta que você dá para o profeta é a resposta que você deu para Deus. Deus não mandou a comida. Deus mandou. Diga comigo, quando eu peço um milagre para Deus, Deus não me manda o milagre. Deus me manda o profeta. E a resposta que eu dou para o profeta é a resposta que eu estou dando para Deus. Aí o profeta diz para ela, mulher, me dá um copo d'água. Ela diz, tudo bem. Quando ela está indo buscar o copo d'água, ei, me traz um pão também. Aí ela se quebranta, ai profeta, é o último pãozinho. Eu vou comer, eu e meu filho, e depois nós vamos morrer. Eu faço outra pergunta para você, bem séria. Você acha que ela ia comer aquele pão? Se você tem o teu filho, vocês vão estar para morrer. É o último alimento. Você tem coragem de comer? De quem que era aquele pão, na verdade? Quem é pai sabe o que eu estou falando. Quem é pai sabe, irmão. Tu jejua 200 dias, mas o que puder, meu filho primeiro. Ela não ia comer, era do filho dela aquele pão. Sabe o que o profeta falou? Pega esse pão que você vai dar para o teu filho e eu vou comer. E ele falou isso, eu vou comer. E se eu comer esse pão, não faltará farinha na tua panela, nem azeite na tua botija, até que chova sobre a face da terra. Sabe o que ela fez? Ela pegou o pão e deu para o profeta. Posso falar uma realidade gigantesca aqui para você? Muito sério. Você está ouvindo uma das conferências mais sérias da história da sua vida hoje. Preste atenção. Muitos pastores não conseguem comer o pão da viúva porque não tem revelação. E sabe o que eles fazem? Eles amaldiçoam o seu próprio povo porque o próprio pastor não permite ser honrado. Não, irmã, você é tão pobrezinha, guarda para você. O teu pãozinho não vai fazer diferença. Não faz diferença para mim comer o seu pão, mas faz diferença para você ofertar o seu pão. Quem é abençoado não é quem come o pão, pastor. Quem é abençoado é quem oferta o pão. Quando você oferta, você não está abençoando o pastor. Você está abençoando a sua própria vida. E ai de mim se eu não permitir que você me honre. E tem pastores que eles mesmos jogaram a sua honra no lixo. Ele sobe no púlpito e diz, não me honrem, não me chamem de pastor, não me deem aplauso, não me deem presentes, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Ele tira a tua bênção. Nem pastor quero ser chamado. Ele mesmo joga a honra dele no lixo. Sabe por que ele faz isso? Porque ele é orgulhoso, ele é autossuficiente. Ele comeu o pão
na frente dela, você imagina? Cara, eu fico pensando, Elias tinha uma revelação do que era honra. Elias tinha uma revelação do que era semeadura, que ele comeu sem medo. Irmãos, quando você vê o teu pastor feliz e comendo, aplauda e glorifica a Deus, porque a bênção vai chegar na sua vida. Existem duas recompensas do profeta. A primeira é o desejo a outra, você está preparado? Sabe qual que é a outra recompensa do profeta? 100 vezes mais. Lá em Marcos 10. Olha que promessa Jesus fez. 28. Marcos 10, 28. Os discípulos chegaram para Jesus, te dá o contexto. Depois do jovem rico, lembra que o jovem rico, que ele não quis deixar as coisas e seguir Jesus? E Jesus falou, coitado, né? Esse aí, ele nem entendeu quem chamou ele, né? Aí os discípulos, ei, Jesus, nós deixamos tudo e te seguimos. A gente fez o contrário do jovem rico. Que, pois, nós teremos em troca? Foi isso que eles perguntaram para Jesus. Nós largamos tudo, nós fizemos o que o Senhor pediu para o jovem rico. Ele não conseguiu, mas a gente conseguiu. Pedro começou a dizer-lhes, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Verso 29. E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, olha a palavra, casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por amor de mim e do evangelho. Olha o 30. Que não receba 100 vezes tanto nesse tempo. Em que vai receber 100 vezes mais? Em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, que são terrenos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Ou seja, Jesus disse, aqueles que largam qualquer coisa por amor a mim, essa promessa era para os discípulos, vocês profetas, vocês 5 ministérios, vocês homens de Deus. Jesus fez uma promessa, antes de vocês morrerem, vocês receberão 100 vezes mais. Em casas, em terrenos, em tudo. Cara, que promessa louca. Jesus falou para os discípulos, antes de vocês morrerem, eu vou dar 100 vezes mais. Em riqueza, dinheiro, casa, terrenos. Ou não está escrito? É isso? Está lá, irmão. Campos, casas. Aí você está preocupado, sabe por quê? Você fala assim, e quando que eles receberam 100 vezes mais? Porque se Jesus não cumprir isso aí, ele é um falso profeta. Mas Jesus não é falso profeta. Então pergunte para mim, fica assim, apóstolo, quando os discípulos receberam 100 vezes mais? Ou seja, 100 vezes mais não é 100%. 100% é o dobro. Então, por exemplo, se eu oferto uma casa, 100% é eu ganhar 2 casas. 100 vezes mais é eu oferto uma casa, eu vou ganhar 100 casas. Atos capítulo 4, versículo 34. Vamos ver o 33. 33 é lindo. E os apóstolos, isso é um verdadeiro apóstolo, davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos os apóstolos havia abundante graça. Verso 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades. Alguém sabe o que é herdade? Herança, casa, campos, propriedades. Todos os que tinham herdades ou casas, vendendo-as, todos faziam isso. Traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos... Jesus cumpriu ou não cumpriu a promessa dele? Sabe quantos crentes tinham aqui nessa época? Essa igreja de Jerusalém, quando estavam fazendo essa oferta? De 50 a 100 mil pessoas. E diz o texto que essas 50 a 100 mil pessoas, todos, sabe o que é todos? Todos, revelação. Todos venderam tudo o que tinham, todas as suas casas, todos os seus terrenos, tudo. E aonde colocaram? E o único que vendeu e só deu a metade morreu. Cara, é louco demais, a Bíblia é top, né? Cumpriu ou não cumpriu a palavra do Senhor? 100 vezes mais. Então, se era 12 apóstolos, eram 12, né? Sim ou não? Então, cada um recebeu pelo menos 100. Mais ou menos aqui, no mínimo foi ofertado 1.200 casas. Imagina, numa temporada ali de poucos meses, mais de 1.200 ofertas em casas. É louco. Tem gente que está com raiva da Bíblia, quer ir embora correndo desse culto. Só que quando Deus abençoa um homem de Deus,
e Deus dá as riquezas para ele, ele não usa mais para ele, ele usa para o reino. Porque o verdadeiro homem de Deus, ele não é dono de nada, ele é apenas administrador das riquezas do reino. Nunca julgue um homem de Deus quando ele começa a manusear e administrar milhões ou bilhões para Deus. Porque se você julga os homens de Deus hoje, que Deus está colocando milhões ou bilhões para ele administrar, você também precisa julgar os apóstolos, porque foi isso que eles fizeram. Nunca julgue quando aqui no altar começa a entregar carros, motos, empresas, apartamentos, coisas. Por quê? Deus está trazendo, mas obviamente os apóstolos, como os de hoje, nós não recebemos para nós. Nós administramos para o reino. É lindo demais a Bíblia, não é? Quem gosta de descobrir todas essas coisas? Diga comigo, a recompensa do profeta é o desejo do coração, ou 100 vezes mais. Então, lembra aquela viúva que deu o último pão dela para o profeta? Sabe que pão que ela deu para o profeta? Ela fez pelo profeta o que ela faria pelo filho dela. A mulher sunamita fez pelo profeta o que ela faria pelo filho. Só que a sunamita não precisava de 100 vezes mais, porque ela já era muito rica. Então Deus na Bíblia não diz que Deus deu 100 vezes mais para a sunamita, mas Deus deu para ela o desejo do seu. Já a outra viúva, ela não tinha desejo do coração. O que ela precisava era 100 vezes mais. E ela recebeu farinha e azeite, que foi o que ela semeou, azeite e farinha, até que choveu sobre a face da terra por muito tempo, não cessou a farinha e o azeite na panela dela. Não existe no planeta Terra maior fonte de riqueza do que um homem de Deus. Porque não existe, Franco, que tem de negócio, nenhum negócio no planeta Terra que te oferece o rendimento de 100 vezes mais. Se te oferecer 5, 8, 10%, já é golpe. Nem vezes. Quando você vê a minha colheita, não julgue, que você não está vendo a semente. Quando começar, viu 100 vezes mais. Quando você pede um milagre para Deus, Deus não te dá um milagre. Deus te envia o profeta. Ou você tem que ir atrás do profeta. Hoje existe um espírito diabólico nas igrejas ensinando que você não precisa de igreja, nem de homem de Deus, que você vai pegar e ter tudo com Deus na tua casa. Não é? É só mentira de Satanás. Por que a Bíblia diria, então, existe alguém enfermo entre vós? Procure os anciãos, os presbíteros, e eles orarão por ti. Por que a Bíblia não diz, se está alguém enfermo entre vós, vai orar no quarto? Por que manda procurar as autoridades da igreja? Porque as autoridades da igreja, Deus nunca os destituiu. Nós precisamos honrar as autoridades de Deus. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Eu estou terminando. Quantas vezes você acha que ela orou? Quantas vezes você acha que ela orou? Perdeu todo o dinheiro dela com aquele sangramento. 12 anos sangrando. Ela era judia, ela era do povo de Deus. Ela orava ou não orava? Por que Deus não curou ela? Porque Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então ela ouviu que Jesus estava passando por ali. E ela disse, se eu tão só tocar a orla do manto dele, serei curada. E ela foi curada. Ela não foi curada 12 anos orando no quarto, mas ela foi curada em triscar na orla do manto de Jesus. Tem gente que está orando na sua casa há muito tempo. E Deus te enviou um profeta, você jogou pedra. Deus te enviou outro profeta, você jogou pedra. Deus te enviou 3 profetas, você joga pedra. E ainda tem a coragem de dizer, eu honro a Deus, mas eu não honro nenhum homem. Por isso que a tua vida continua assim. Não consegue se submeter a ninguém. Não consegue honrar ninguém. Nunca honrou o pai, nunca honrou mãe, nunca honrou um pastor, nunca honrou o seu patrão, nunca honrou uma autoridade, nunca honrou ninguém. E pergunta por que a sua vida vai de maldição em maldição. Às vezes o profeta não vem no formato que você gosta. João Batista vestia com pele de camelo. Comia gafanhoto e mel silvestre. Eliseu era calvo. Paulo era baixinho. Vou te dar um segredo hoje muito legal. Quer? Nunca olhe um homem pela estética que os teus olhos veem. Davi era menino e ruivo. E Deus disse para Samuel, eu não olho a aparência externa. Talvez o profeta dessa casa não tenha a aparência que você gostaria que tivesse. Talvez eu não use a gravata que você quer. Talvez eu não estou com a barba feita do jeito que você gosta. Talvez eu não use o sapato que você gosta. Nunca olhe o profeta pela estética. João Batista vivia com aquele manto horrível de camelo, irmão. O cheiro era bruto, esquisito. Olhe com os olhos espirituais e veja a unção que ele está carregando. Veja o manto espiritual que ele está carregando. Veja o tempo de consagração e tempo que ele tem na presença de Deus. Uma das coisas mais raras que existe na face da terra é um verdadeiro homem de Deus. O dia que você achar um, se algum dia você achar um homem de Deus, se algum dia você ter o privilégio de cruzar o caminho de um homem de Deus, faça de tudo, faça por ele o que você faria pelo teu filho. 99% dos lugares do planeta Terra, sequer existe um homem de Deus. E as pessoas estão morrendo
empobrecendo, e nunca jamais um homem de Deus passou por lá. Eu sou muito atento. Quando eu tenho a oportunidade de conhecer o homem de Deus, irmão, eu não meço consequência, preço. Eu vou atrás. Eu quero a mão dele na minha cabeça. Eu quero que ele lembre o meu nome. Eu quero fazer algo que marque ele. Você tem noção de aquele homem ficar lembrando de você, como Eliseu ficava lembrando da sunamita? O que ela precisa? Deus, dá um filho para ela. E quando o profeta lembra de você, pelas pedradas que você jogou nele? Semana passada, eu não preguei aqui, porque um dos homens de Deus mais raros de encontrar estava pregando na Argentina. E eu fiquei sabendo. Eu não medi consequência. Eu não medi valor. Você sabe quanto custa uma passagem de última hora? É muito caro. Para ir ali, irmão, na Argentina. Eu paguei mais de 5 mil reais na passagem, que era a única que tinha. Não tinha onde ficar hospedado lá na cidade. Eu não medi consequência. Eu falei, eu fico em qualquer lugar. Eu fiquei hospedado no pior hotel da história da minha vida. Quando eu cheguei lá, me falaram, no quarto que o senhor ficou, esquartejaram uma mulher. Eu fiquei num quarto que tinha acontecido um assassinato. As coisas caíam. O chuveiro estava se despedaçando. Eu não medi consequências. Eu não disse, eu não fico em hotelzinho ruim. Eu falei, eu faço o que tiver que fazer, mas eu vou me encontrar com aquele homem de Deus. Eu vou me conectar com ele. Eu não quero saber. Irmão, eu fiz de tudo para aquele homem pôr a mão na minha cabeça, até que em uma das ministrações eu subi no púlpito e quando ele pôs a mão na minha cabeça eu falei, Deus, eu quero essa unção na minha vida. Esse homem, Deus usa ele até para ressuscitar mortos. Ele tem 6.000 igrejas em 94 países. E eu fui lá e peguei um pedacinho dessa unção, trouxe para a família do reino e eu disse, nós vamos abrir 5.000 igrejas. A família do reino vai abrir 5.000 igrejas ao redor do mundo. Eu fui lá buscar essa unção. Uma vez eu estava pregando em Comodoro, Mato Grosso, pertinho de Rondônia, pertinho de Vilhena, no meio da rua, numa praça pública. E uma mulher de Rondônia pegou o carro dela. 13 horas, estrada de chão, ela morava no fim do mundo, com o filho aleijado. Colocou o filho dentro do carro porque ela ficou sabendo que eu ia pregar em Comodoro. Ela viajou 13 horas com o filho aleijado dentro do carro, em estrada de chão, numa caminhonete, uma S10 branca. Quando ela chegou, ela não tinha trazido nem a cadeira de roda da criança. A criança tinha as perninhas atrofiadas. Eu vi como 2 diáconos segurando o menino debaixo do braço, vinha com a criança com os pés arrastando assim, as 2 perninhas assim. O diácono falou assim, pastor, ela dirigiu 13 horas para o senhor orar por ele. Irmão, eu vou falar para você, eu não tinha muita fé para aquele menino ser curado, não. Mas quando eles falaram assim, pastor, ele veio de longe. Eu busquei lá dentro de mim, eu falei, Deus, me usa. Não deixa esse menino voltar assim, não. E lá no fundo da minha alma eu disse, pai, a hora que eu pôr a mão nesse menino, ele vai ser curado. E quando eu pus a mão nele, irmãos, a perna dele firmou. Eu vi ele andando lá. Eu tenho o telefone do pastor aqui para quem quiser conversar com ele. O menino anda. Ela andou 13 horas para encontrar o profeta. Quando eu fui na África, na Nigéria, eu nunca vi tanto milagre como eu vi lá. Sabe por quê? Lá tinha um homem de Deus chamado TB Joshua. E as pessoas iam lá 2 dias de bicicleta. Eu vi uma mulher grávida, 2 dias andando de bicicleta, dormindo no mato, para encontrar o homem de Deus. Eu duvido Deus não curar essa mulher. Não existe nada mais precioso no planeta Terra do que um homem ungido. Se algum dia você souber que algum estiver por perto, se algum dia você conhecer um homem de Deus, irmão, eu vejo a minha vida é como uma escada, degraus, que eu fui subindo aos poucos. E eu posso te dizer, cada degrau que eu dei na vida foi porque Deus mandou um profeta, eu encontrei com um profeta. Cada patamar que minha vida cresceu foi um encontro com um homem de Deus. Existem lugares no planeta Terra que não existem nem sequer um. E essas pessoas estão sem esperança. Porque Deus não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos profetas.
O que eu estou pregando para você foi o que mudou minha vida, é o que eu pratico há alguns anos. Quem dera alguém tivesse me dado essa aula. Você nunca vai conhecer um profeta perfeito. Ah, você vai achar muito defeito em profeta. Por isso, olhe com olhos espirituais. Quem é ele em Cristo? Que manto ele carrega? Que unção está sobre ele? Inscreva-se no nosso canal